Olá, hoje vamos aprender a fazer cálculo de derivação para obtermos os valores de x máximo e y máximo em dados com ajuste ao modelo matemático de regressão polinomial quadrático. Então, nesse caso, eu escolhi alguns dados para termos como exemplo. Esses dados são referentes ao uso de 4 fontes de um produto, no caso aqui de silício, combinada com 5 doses desses produtos. Então, observamos que para todas as fontes, as 4 fontes que nós temos aqui no exemplo, todas elas obtiveram um ajuste ao modelo polinomial quadrático de regressão. Então, nesse caso, nós precisamos encontrar um valor máximo de dose. Então, qual a concentração máxima que cada produto deve ser utilizada? E, além disso, a gente precisa relacionar qual o valor máximo, que no caso aqui nós estamos considerando a altura de plantas, qual o valor máximo que essa dose máxima pode proporcionar para cada um desses produtos. Então, em trabalhos científicos em que há ajuste polinomial quadrático, é esse o raciocínio que nós precisamos ter para elaborar a seção de resultados dos artigos, dos textos acadêmicos, aos quais nós estamos escrevendo. Então, o procedimento é bem simples. Nós vamos recorrer à matemática básica para obtermos esses valores. Poderíamos fazer passo a passo no lápis, a caneta, mas vamos utilizar o recurso do Excel para facilitar essa obtenção desses dados, principalmente pensando da necessidade de fazer isso várias vezes, Então, é interessante termos algum recurso, e isso é muito possível utilizando o Excel. Então, nesse caso, eu fiz uma nova coluna aqui, indicando o ponto de máxima para o x máximo, ou seja, qual a concentração máxima, e o y máximo, ou seja, qual a maior altura de planta para cada uma dessas fontes, desses produtos que nós estamos considerando nesse exemplo. Então, para isso, eu fracionei cada uma dessas equações em 3 parâmetros, que realmente é o que nós temos aqui, é uma regressão, É uma equação de segundo grau. Então, no primeiro eu coloquei nanosílica, que se refere a essa primeira fonte. Nesse caso, eu coloquei aqui o valor associado ao x ao quadrado. A gente percebe que aqui tem 15,561 negativo. Eu coloquei o mesmo valor aqui, 15,561. Nesse caso, tem ponto aqui porque o computador está em outro idioma, mas considere vírgula. Então, eu fiz isso para cada uma das fontes, olha, então aqui é 40,714, foi o mesmo que nós colocamos aqui. Na próxima é 53,214, isso aqui precisa corrigir. E a quarta é 32,714. Depois eu coloquei os valores associados ao x. Então, no primeiro exemplo, a gente tem 24,971. No segundo, 60,614, 69,814 e também 44,814. E, seguidamente, eu coloquei o valor associado ao zero, em que não temos o x aqui, Então, nesse caso, eu indiquei ele aqui como sendo zero e fui colocando, evidentemente, em cada uma das fontes, esse valor obtido dentro dessa equação. Feito isso, nós vamos colocar a fórmula para conseguirmos derivar e obtermos os valores inicialmente no x máximo e depois no y máximo. Nesse caso, para obtermos o valor do x máximo, nós vamos considerar a seguinte fórmula. Então, vamos inserir uma fórmula aqui, colocando o sinal de igual. Vamos considerar o valor de x
esse valor de x vai ser dividido pelo valor de x de 2 vezes o valor de x ao quadrado. Então, é mais ou menos, é considerado isso quando a gente vai resolver uma derivação, né? Uma equação do segundo grau. Então, a gente vai considerar o x dividido por 2 vezes o valor de 2x. Só que um ponto a ser considerado e lembrado aqui, utilizando o recurso do Excel, é que esse valor de x ao quadrado, ele não necessariamente deve ser considerado o valor de negativo, né? Então, nós podemos utilizar o recurso aqui de ABS para considerar ele como sendo um valor absoluto. Então, não preciso considerar esse fator negativo aqui. Mas eu sempre acho interessante considerar, até para a gente validar esse valor no final. Então, aqui nós temos uma regressão polinomial decrescente. Então, a gente espera obter um ponto de máximo em cada uma dessas equações. Mas se tivermos um modelo, um exemplo de regressão polinomial decrescente, o valor de x vai ser o valor mínimo e não o valor máximo. Então, por isso que eu acho que seja interessante nesse exemplo. Então, considerando essa equação, nós vamos observar que o valor desse exemplo, da primeira fonte, a máxima concentração a ser recomendada é de 0,8. Então, é um pouco mais acima, né, do valor que a gente testou, evidentemente, nesse experimento. Então, aqui tem 0,75, mas a dose máxima estaria aqui, mais ou menos, em 0,8. Vamos fazer isso para as demais, para a gente considerar cada um dos exemplos e validar essas informações. Então, para eu fazer para os próximos, eu vou só arrastar aqui, clicando com o lado esquerdo do cursor e obter os valores para as outras fontes, né? Então, a fórmula aqui foi ajustando em função de cada uma dessas linhas. Para a segunda fonte, aqui o silicato ácido, nós percebemos que a concentração ela já foi até um pouco maior. Esse aqui, silicato ácido, foi um pouco menor, na verdade. Então, aqui nós estamos um pouco abaixo da dose que nós testamos, né? De 0,74 ao invés de 0,75. Então, nós percebemos que realmente, nesse exemplo, o ajuste está muito mais adequado nesse lugar aqui da equação. E assim fazemos para os demais. O silicato alcalino, que é essa curva aqui, teve uma concentração ainda menor. Então, realmente, se a gente for ver o ponto máximo dessa curva, ele está evidentemente ao próximo do 0,65 aqui. E no silicato de potássio, que é essa linha aqui, a gente percebe que também teve um valor bem próximo, sendo de 0,7, que estaria também próximo desse ponto aqui. Ok, então nós obtemos o valor máximo de concentração a ser recomendado para cada uma dessas fontes que a gente está usando. E é interessante a gente citar, quando estiver escrevendo o texto, qual é o valor máximo que a gente pode obter para cada uma das variáveis que a gente está considerando. Então, é o que a gente chama aqui de Y máximo. Então, qual é a maior altura de planta que eu posso obter utilizando 0,8 milimol por litro de silício na fonte nanocílica? Para obtermos esse valor, a gente vai precisar substituir o valor de x máximo encontrado na equação que a gente obteve nesse modelo. Então, nesse caso da nanocílica, onde tiver o x aqui nessa equação, nós vamos substituir por x máximo, que foi esse cálculo que a gente acabou de fazer. Então, vamos lá. Vamos obter o valor de x, essa variável, esse coeficiente associado ao x ao quadrado, que vai multiplicar pelo x, olha aqui, ó, esse x, que na verdade agora vai ser o nosso x máximo. Isso daqui vai ser elevado ao quadrado, como está aqui na equação, certo? Soma, como está aqui, ao valor de x,
que é 24.971, vezes o valor de x novamente. E aqui a gente vale considerar colocar um indicativo, né, de ABS para ser um valor absoluto, né, e não necessariamente o valor quebrado ou negativo nesse caso, mais o valor associado ao zero aqui. Então a gente substituiu nessa equação todos os lugares em que tinha o x. Então nós vamos obter nesse exemplo 171.550, né? 550 aqui para a gente arredondar. Então, nesse caso da nanocílica, a maior dose que a gente vai utilizar ou recomendar para essa variável, né, vai ser 0,8, ou seja, aqui. E o maior valor que a gente pode obter para esse produto é de 171. Realmente é um pouquinho acima aqui, né, do 170. Então, a gente pode cruzar essa informação para obter o valor de x de y máximo. Então, eu posso novamente arrastar isso para cá e ele vai indicar os valores de y máximo para cada uma das fontes que a gente utilizou. Então, se nós formos considerar aqui nesse caso o silicato ácido, que é essa daqui, né? Então, a maior concentração a ser recomendada é de 0,74 e vamos obter um dos maiores valores, né, de altura, que está aqui realmente bem próximo do 190, né? Se a gente for arrastar ele aqui para esse lado. Então, e a gente consegue observar também que o silicato alcalino teve uma concentração muito próxima também, e o valor foi realmente de próximo a 190 também. E o silicato de potássio, a maior recomendação, né, foi de 0,6, mais ou menos aqui. Se nós cruzarmos, vai ficar aproximadamente próximo do 180. Então, essa é a forma da gente obter os valores de x máximo e y máximo de modelos matemáticos de regressão polinomial quadrático. Esse exemplo aqui foi os modelos decrescentes e vamos utilizar esses valores para fazer a escrita da nossa seção de resultados.